A história da expedição de Magalhães começou quando ele decidiu encontrar um novo caminho para as Ilhas das Valiosas Especiarias. Apresentou seus planos para a coroa portuguesa, mas nunca recebeu o reconhecimento que esperava. Ele abandonou Portugal, levando seu projeto para o rei da Espanha, o maior rival de Portugal. Falou ao rei espanhol da existência de um estreito lá no fim da América, que daria passagem direto para as Índias. O único caminho conhecido era contornando a África, mas essa era uma rota exclusiva dos portugueses. O rei espanhol calculou que se tal estreito fosse encontrado, traria grandes lucros. O rei mandou reformar 5 barcos velhos e entregou a Magalhães. Para nossa sorte, um italiano chamado Antônio Pigafetta quis conhecer o mundo. Embarcou como escrivão e anotou tudo o que viu. Partimos da Espanha em agosto de 1519. O clima a bordo é bastante tenso, hein? Cartagena e os outros capitães espanhóis não aceitam ser comandados por um capitão português. Só me resta rogar a Deus que Magalhães saiba o que está fazendo. Depois de parar no Brasil, a expedição de Magalhães continuou navegando rumo ao sul. Ele entrou no Rio da Prata pensando que era o estreito que ele tanto procurava. Pior do que não achar foi despertar em toda a tripulação a desconfiança que ele não sabia o caminho. Dali para frente, ele começou a entrar em todas as enseadas que via, em cada pequeno canal. Quanto mais navegava para o sul, mais desertas ficavam as paisagens e mais gelados os ventos. O inverno se aproximava. Já tinham se passado 9 meses desde que saíram da Espanha. A tripulação, que já estava cansada e insatisfeita, ficou ainda mais furiosa. Nesse clima pesado, Magalhães mandou lançar âncoras. Deu ordem para que todos se preparassem para desembarcar naquele lugar deserto e gelado. Iriam acampar ali por 5 meses, até o inverno passar. O pior é que ele mandou reduzir as rações diárias de comida e vinho. Isso revoltou os espanhóis. Durante a navegação, o capitão Cartagena questionou aos gritos as decisões de Magalhães. Quando o espanhol acabou, Magalhães simplesmente mandou prendê-lo. Revoltados, os marinheiros espanhóis começaram uma rebelião. Cartagena foi libertado no meio da noite. Os espanhóis retomaram o barco. Como vingança, ainda mataram a punhaladas o piloto português, que Magalhães tinha deixado no lugar de Cartagena. Como capitão, eu tenho que tomar sozinho algumas decisões difíceis e que podem mudar o destino de todo mundo. Enquanto eu traçava o rumo da nossa viagem pela Patagônia, eu ficava imaginando as decisões que Magalhães tinha que tomar. O cara estava lá no fim do mundo, no meio de uma rebelião contra ele. O capitão Cartagena e os marinheiros espanhóis queriam que Magalhães entregasse o comando da expedição. Seria prudente Magalhães aceitar. Mas ele golpeou em outra direção. Fechou rapidamente a saída da baía, sem ter para onde ir e com medo de enfrentar os canhões de Magalhães. Os espanhóis rebelados desistiram do motim.
prenderam Cartagena e o entregaram a Magalhães. Seguindo as leis da coroa espanhola, Magalhães fez um rápido julgamento. O homem que matou o piloto português foi esquartejado. E os pedaços de seu corpo foram cravados em estacas. E o capitão Cartagena foi deixado à própria sorte na terra gelada da Patagônia. Levantamos âncora e seguimos rumo sul. Nossa próxima parada era o Estreito de Magalhães. Entramos em mais uma baía por ordem do capitão. Todos acreditavam tratar-se de uma baía inteiramente fechada. Mesmo assim, Magalhães mandou as naus San Antônio e Concepción avançarem até onde fosse possível. Aguardamos ancorado por vários dias. Temíamos que eles nunca mais voltassem. Um tiro de canhão indicava que eles não tinham achado nada. O segundo tiro indicava que eles tinham encontrado. Descobrimos a passagem pela América. O estreito tão procurado por Magalhães realmente existia. Ao mar que se abriu diante de nós, dali a alguns dias, calmo como uma lagoa, chamamos de Pacífico. Tá vendo? Quando a gente começou a cruzar o estreito, eu fiquei imaginando a coragem de Magalhães, que há 500 anos atrás, sem saber onde estava, sem nenhum equipamento e com um barco um pouquinho maior que o nosso, conseguiu achar essa passagem para o Pacífico. Magalhães e sua tripulação seguiram pelo Oceano Pacífico. Ele imaginava que as Ilhas das Especiarias não estavam muito longe. Mas sem mapas daquele novo mar, a expedição caiu num verdadeiro deserto de água salgada. E ainda pior, sem nenhum vento. Naquela época em que os barcos dependiam dos ventos para navegar, uma calmaria era bem pior que uma tempestade. 28 de janeiro de 1520. Já não temos mais nem pão para comer. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto de comer o couro que protege o mastro das cordas. O pior é que alguns dos homens estão sendo atacados por uma enfermidade que incha sua gengiva até o ponto de sobrepassar os dentes.
Apesar de tudo, o capitão Fernão de Magalhães mostra inquebrantável persistência. E não aceita fazer meia volta. Hoje, morreu o 19º homem. Acredito que no futuro, ninguém irá se aventurar a empreender uma viagem semelhante. Depois de mais de 3 meses perdidos naquele novo mar, achávamos que íamos morrer de fome e de sede. No dia 6 de março de 1521, como por um milagre, um dos marinheiros avistou uma ilha. Para nossos homens moribundos, foi a visão do paraíso. Quando ancoramos na baía, curiosos nativos vieram aos barcos. Entre os alimentos que nos trouxeram, havia um fruto estranho, tão grande quanto a cabeça de um homem. Dentro, há um licor doce, vivificante. Agradecemos a Deus por aquele abençoado fruto do paraíso. Magalhães decidiu não permanecer ali. Ainda não era a terra das valiosas especiarias que o capitão procurava. Estava na hora de continuar a viagem na Rota de Magalhães. No dia 7 de abril de 1521, entramos no porto de Cebu. Como saudação, o capitão Magalhães mandou disparar uma carga de artilharia. Em terra, os nativos foram avisados que não precisavam temer nossos canhões. O rei de Cebu declarou que o capitão era bem-vindo, mas que todos os navios que entram em seu porto devem pagar imposto. Magalhães mandou dizer que não pagaria imposto a nenhum rei da terra. Se o rei de Cebu quisesse a paz, o capitão lhe traria a paz. Mas se quisesse a guerra, o capitão faria a guerra. Por respeito ao poder de nossos canhões, o rei de Cebu desistiu de cobrar imposto. E prometeu a Magalhães abraçar a fé católica. Nas 2 semanas seguintes, batizamos os indígenas de Cebu e das ilhas adjacentes. Houve uma ilha em que os habitantes não obedeceram. Queimamos a aldeia e fincamos no meio uma cruz. Depois de catequizarmos algumas ilhas da região, começamos a fazer proveitosas trocas. Satisfeito, Magalhães quis dar uma prova de amizade ao rei de Cebu. Perguntou a ele quem era o seu maior inimigo. O rei respondeu que era Silapulapu, o chefe da ilha de Maquitá. Magalhães prometeu que com suas armas de fogo faria Silapulapu se curvar diante do rei de Cebu. Fomos para a batalha com 49 homens. Devido aos recifes, saltamos com a água nas coxas. Não podíamos imaginar que o chefe Silapulapu
já estava preparado para essa batalha. Nossas armas não tiveram chances contra os 1.500 homens da ilha de Mactá. Todos assistimos apavorados à morte do capitão Magalhães. Depois da morte do capitão Magalhães, a expedição ficou perdida por meses. Até que o oficial espanhol, Sebastián del Cano, assumiu o comando. Quando o desespero já tomava conta de todos, finalmente encontramos a terra das valiosas especiarias com que Magalhães tanto sonhou. Uma das 3 naus carregou tantos porões que afundou no porto. A outra foi queimada porque já não tinha marinheiros suficientes para levar as 2 naus até a Europa. Sob o comando do capitão espanhol Sebastián del Cano, Pigafetta, 47 europeus e 13 índios embarcaram rumo à Espanha na nau Vitória, a única que sobrou. Eles escolheram voltar pelo caminho exclusivo dos portugueses, contornando a África. Uma rota muito arriscada para a nau de bandeira espanhola. O Cabo da Boa Esperança é um dos lugares mais temidos do mundo. A média é uma tempestade a cada 36 horas. Para nossa sorte, os ventos estavam a nosso favor. Ao contrário da nau Vitória, que ali viveu um momento trágico. Estamos há 9 semanas parados, em frente ao Cabo da Boa Esperança. Ventos terríveis nos impedem de prosseguir. Apesar de levarmos uma fortuna de cravo nos porões, temo que venhamos a morrer de fome. A nau Vitória segue só. Peço a Deus que nos ajude a voltar a casa. Quando a gente dobrou o Cabo da Boa Esperança e entramos no Atlântico, nós estávamos completando 2 anos da nossa viagem. Voltar para o Atlântico é meio como voltar para o nosso fundo de quintal. Depois que contornaram o Cabo da Boa Esperança, a nau Vitória conseguiu entrar no Atlântico e começou a subir a costa da África. A fome e a sede a bordo chegou a um ponto de tanto desespero que o capitão Del Cano foi obrigado a ancorar num porto inimigo, o dos portugueses. Mesmo com o risco de serem presos, eles desceram para buscar água e comida. Nesse porto, Pigafetta fez uma descoberta histórica. Disseram para ele que era quinta-feira, mas pelas anotações dele, ainda era quarta. Essa diferença na contagem dos dias só foi resolvida 100 anos depois,
com a criação do fuso horário. Quando os portugueses descobriram que a nau Vitória era espanhola, Del Cano ordenou a fuga. E sem conseguir abastecer o navio, os marinheiros se prepararam para a morte. No dia 6 de setembro de 1522, como por um milagre de Deus, finalmente avistamos a Espanha. Dos 260 homens que partiram há quase 3 anos, somos apenas 18. Ancoramos em Sevilha. Saltamos todos à terra, descalços, doentes e famintos. A primeira coisa que pedimos aos moradores foram velas. Todos nos olhavam como se fôssemos fantasmas. Fomos direto à igreja, cumprir as promessas que fizemos tantas vezes, pedindo a Deus que nos salvasse da morte, que levou quase todos. Inclusive, o nosso capitão Magalhães.